de Deus. A história de Ruth, então, ela introduz a história de Davi, e esse é um dos grandes pontos. Você tem ali uma lacuna Obed-Jessé, de 300 anos para 4 gerações, mas que mostra que Davi vem da geração, né? Então, de Boaz, né, com Ruth, e isso é bem interessante. E ele explica a sobrevivência da fé nos tempos do juiz, e tem como alguns dos destaques, os temas principais aqui, por exemplo, o Goel, que é o resgatador, e a Hesed, que é a aliança graciosa de Deus. A curiosidade, os 5 rolos das festas judaicas incluíam justamente o livro de Ruth, né? Dentre outros, né? Cantares, Lamentações, Eclesiastes, Esther, mas também Ruth na época de Pentecostes. Outra coisa interessante é que Ruth, ela é uma moabita, e os moabitas não podiam entrar até a 10ª geração, né? Ter um relacionamento mais próximo ali com o templo e com o povo de Deus. E Ruth, ela não só isso, ela entrou na genealogia do Cristo, na 2ª ou 3ª geração. Que graça, olha a graça aí, gente, atuando. O próprio Deus que colocou essa sanção a esse povo que oprimiu Israel, é esse mesmo Deus que pega e por graça pega justamente essa mulher desse povo e coloca na genealogia do Cristo, né? Então é bem bonito isso também. E temos temas compartilhados, então, não à toa, percebeu? Essa dinâmica, principalmente entre Juízes e Josué, Juízes e Ruth, mas também Josué. E quais são os temas compartilhados? Diversos. Josué, Juízes e Ruth enfatizam repetidamente o poder de Deus, a soberania. Olha o tema teológico. É um bloco todo para trabalhar. É bonito isso. Dá para trabalhar esse bloco teológico. É um prédio que anda 3 andares aqui, se eu chamasse aqui cada livro. E a graça de Deus, ela brilha nesses livros, como em toda a Bíblia também diz Roy Zuck. O problema limitado dos seres humanos é outro tema desses livros. Você vê a limitação humana o tempo todo. Fora lições mais particulares, né? Que nem Ruth, ela sofreu uma sequência de tragédias. Não só uma tragédia na vida dela, mas uma sequência de tragédias. Perde o esposo, passa uns anos depois perde seus 2 filhos também. E naquela época não tinha como você ser pensionista, não tinha INSS. Então, era realmente uma situação desesperadora. Você vê que servos de Deus podem sofrer não apenas tragédias, mas sequências de tragédias também. São algumas lições teológicas do livro muito interessantes. Outras coisas, sem a capacitação divina, a conquista israelita de Canaã teria fracassado. Todos os juízes eram indivíduos fracos que só tinham poder pelo Espírito de Deus. Ruth não foi abençoada porque era inteligente, mas porque se entregou ao Senhor. Em todos esses casos, entre esses livros, o que você vê? A fraqueza humana e o poder de Deus. E aí chegamos em Samuel, que na Bíblia hebraica é um livro só, mas chamamos aqui de primeiro, não é primeira, é primeiro, é livro, primeiro e 2º Samuel, e inclusive tem a ver com o nome de Deus, né, que é Shem. Shem, e o El ali vem do Shem, que é nome, é Deus, ou ouvido de Deus também. A Septuaginta junta esses livros de reis também, né, com os livros de reis, e dá o título de reinos. E aí, um esboço bem geral, você percebe que então o que se narra aqui historicamente, o pano de fundo histórico é de Samuel, depois a relação de Samuel entrando com a tronização de Saul, depois a tensão entre Saul e Davi, e finalmente Davi dentro da história do seu reinado. Tá? Um tema importantíssimo ali é o Ikavod, né, que foi-se a glória, né, Ikavod, foi-se a glória de Israel, e por causa da tomada da Arca da Aliança. Cara, tem ensinamentos profundos, muito bacanas, mas não faz parte da nossa aula, né? Não é o principal objetivo, por isso a gente não adentra, mas recomendo fortemente que você se aprofunde, inclusive nas perícopes ali, mais particularmente, colocar ali a lente de aumento sobre algumas passagens. Siló, lembra que a gente falou? Então, desde o tempo de Josué, você tem um tabernáculo que servia como centro da vida nacional e religiosa da nação de Israel. Sua posição geográfica era ideal, porque estava no centro ali da Palestina, então é um tema importante mais uma vez. Siló é um dos temas importantes no Antigo Testamento. E é aqui que você tem a primeira ocorrência de Yahvé, ou Jeová, ou Adonai, ou Hashem, né? Jeová Tsevaot, que é o Senhor dos Exércitos. Você tem 3 mudanças na forma de Deus construir e estruturar seu reino aqui. Você tinha uma adoração israelita litúrgica de Siló, vai para Jerusalém. Os líderes ocasionais agora entram no período de reinado mesmo, Saul depois de fato para Davi.
O Israel que de liga tribal vai agora para o Israel de um reino de fato unido, que claro vai ser dividido lá também em 931 a.C. E a linha teológica que traspassa Samuel e Reis é a escolha divina de um líder para representá-lo enquanto o Senhor implementa concertos com Israel. Parece haver uma preocupação, gente. Interessante isso aqui, ó. Presta atenção. Tá comigo? Tá comigo mesmo? Bora lá, ó. Atenção. Parece que o autor está tentando legitimar, mostrar que é legítimo o trono de Davi. Que ele não foi um usurpador. O tempo todo tá mostrando, ó, Davi aconteceu isso, mas ele não foi contra Saul. Até lá na caverna, tá vendo? Ele vai lá, corta um pedaço da capa de Saul, mas não mata Saul, tá vendo? Ó, é Deus que tá julgando o cara. O trono dele subiu legitimamente. É uma das linhas de propósito do livro. E aqui você tem, né, o santuário destruído. Mesmo que a Bíblia não diga que Siló e o santuário foram destruídos pelos filisteus, parece que realmente foi, porque as palavras de Jeremias ensinou isso, depois você pode conferir. E aí parece então que Siló deixa de ser para sempre o local do santuário e Nobe passou a ser o local dos rituais. Outras curiosidades são que Saul, quando ele desobedeceu, a primeira vez que ele desobedece Samuel em relação a não ter matado tudo do povo, né, os animais e tal, e que queria usar para sacrifício para não ficar mal ali com a imagem do povo, ele está seguindo o modelo cananeu de monarquia, onde o rei possuía prerrogativas sacerdotais. E o fato de Saul consultar uma médium, inclusive, mais uma vez reflete a bagunça da época dos juízes, né? Bagunça espiritual. Primeiro e segundo reis, sim, o pecado de Saul em si é bem curioso, inclusive, né? O homem, segundo o coração de Deus, tecnicamente, aos olhos humanos, pecou pior, né? Porque basicamente ele cometeu um assassinato, né? Colocou Urias, inclusive outros morreram na linha de frente lá dessa batalha, onde ele manda Urias e adultera ali com Batseba. Mas Saul, parece que o pecado dele foi mais tranquilo, né? Foi só negar ali, né? Obedecer ali a Deus, mas mas vem comigo, dá um jeitinho. Um dos grandes problemas você vê é o arrependimento. Um dos elementos é que Davi, quando ele é repreendido, ele cai com a boca no pó, ele fala que pecou mesmo, contra ti somente pequei, Salmo 51, e se humilha. Saul não, quando Samuel repreende, ele fala: não, tá bom, beleza, mas vamos lá comigo oferecer sacrifício para não ficar mal com o povo. Pode ver lá, tá lá no texto isso. E primeiro e segundo reis, você tem então o Ver-Hamelech, que é o início do livro. Na Septuaginta, né, você acaba tendo aqui então como uma visão de terceiro e quarto reis. No esboço, mais uma vez, você vê essa dinâmica agora muito enfatizando Elias e Eliseu, principalmente, a história sincrônica ali dos reinos também, enfim, finalizando ali, inclusive, com a queda de Jerusalém, né, em Segundo Reis. Quando você olha para outros livros, é curioso que esses livros eles citam muito outros livros, né? Como a gente já mencionou em outro momento da aula. Então você tem o livro dos Justos, o livro das Crônicas, pode ser realmente as crônicas, tudo indica, as crônicas que nós temos na Escritura, que se tornou canônico. Outros livros já parece que não entraram, ou podem ser porções que entraram, não sabemos, que nem livros das visões de Ido, livro das crônicas de Natã, o profeta, de Gad, o vidente, são questões mais dúbias, né? A gente não sabe o quanto isso... O fato é que muita coisa não entrou para o cano, não foi mantida, não foi nem preservada, isso é fato. O livro ele responde uma pergunta dos exilados. Quem está ouvindo? Quem que é o público-alvo? E isso nos responde, porque se são os exilados, faz todo sentido eles entenderem por que estão ali. Por que a gente veio para aqui? Por que isso tudo nos sobreveio? Porque vocês pecaram. E Deus os disciplinou. Esse é o ponto. E aí o Waltke fala que o fracasso em manter um único lugar central de adoração dividiu Israel em duas nações. E esse é um ponto também. Aí você tem a ênfase na construção do templo, e esse é um ponto legal, porque há uma ênfase no templo, assim como tinha ênfase em Siló. Você tem uma avaliação de cada rei, quando eles pecam, né? Ou tem um rei melhor, um pouco pior, com base na adoração que prestou nesse santuário. É um elemento central essa ideia da centralidade da adoração. A avaliação de cada rei, então, com ressalvas para aqueles que, inclusive, deixam o povo adorar espontaneamente ao Eu Sou nos altares das colinas, né? Os lugares altos, digamos assim. E uma faceta importante da teologia de Israel girava em torno dos lugares de adoração, então, que são os lugares altos, Bamá. Duas vezes você vê legitimamente em Samuel, né? Não significa que eram lugares de idolatria, você vê que realmente às vezes era, que nem em 1 Reis 11:7.
Mas às vezes também eram lugares ali onde era só uma adoração a Deus descentralizada, o que causava a tal da confusão, inclusive que você vê na época de Juízes, que não era recomendada por Deus. E por isso era um ponto problemático que alguns reis ainda permitiam que ocorresse. E às vezes é um sincretismo religioso. Você vê que ao mesmo tempo é para o Senhor e para Baal ali em 1 Reis 12 e 13. E aí temos vários reis, enfim, em que você tem reis relativamente bons do reino de Judá, do reino do sul, que você tem ali Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias, Jotão. Todos foram elogiados, mas alguma forma da frase assim, tão somente os altos não se tiraram, ela ocorre com cada um deles, e esse é um ponto, né? Só Ezequias e Josias foram mais drásticos na reforma espiritual, e mesmo eles tiveram seus problemas e os seus erros, né? Por exemplo, Ezequias lá de mostrar os tesouros do templo para o rei de Babilônia, Josias em se juntar com Acabe, se não me engano, ali para a guerra, enfim. E aí você tem mais uma vez a ênfase na arca como centro de adoração em Samuel, então sempre essa centralidade da adoração sendo enfatizada. É um grande tema teológico nesses livros. E diga-se de passagem, o Reino Unido, né, ele morre ali com Roboão. Então você tem o filho de Salomão, Roboão, que pesa a mão ali, né, o meu dedo mindinho vai ser mais grosso que a minha cintura, né, vocês estão reclamando aí para aliviar, ele ouve o conselho dos jovens, não dos sábios, mais velhos. E então dá uma briga ali, onde racha ali o Reino do Norte em 931 a.C. Daí que vem essa sequência de reis do Reino do Sul e do Reino do Norte. Do Reino do Norte não tem ninguém bonzinho, né? Todos são totalmente reprovados. Do Sul você ainda tem um ou outro ali que passa, que nem esses aqui que nós citamos, embora também com seus erros. E curiosidade, quando a gente fala de bezerros, acredita-se que os bezerros de Jeroboão, por exemplo, deviam de alguma forma representar Javé. Seria uma estratégia política para consolidar o seu poder e autoridade em Israel. É o que nós vemos, pelo menos em Jeroboão II, que a gente vai falar lá na época de Amós, na época dos profetas, isso é colocado. Em 2 Reis 2,9, Eliseu pede a Elias que lhe dê uma porção dobrada do Espírito. Depois você pode conferir em outros textos que porção dobrada era uma expressão idiomática da época apenas para dizer que ele seria o sucessor. Porque o filho mais velho, como ele era o sucessor do pai quando o pai morria, em termos de liderança, então ele recebia a porção dobrada. Simbolicamente, o que era isso? Porção dobrada é justamente ser o próximo que se assenta na liderança. Então, não necessariamente, embora alguns contem os milagres e digam, né, que Eliseu teve o dobro de milagres de Elias, não parece ser esse o ponto. O que Eliseu está pedindo para Elias não é poder dobrado, o que ele está pedindo para ser o sucessor de Elias. Só algumas curiosidades aí para vocês. E aí você tem uma observação interessante na morte de Abias, porque na família de Acabe, né, todos eram maus, mas tem um que é jovenzinho, tudo indica que parece que é um adolescentezinho, algo assim, pela descrição do texto. E Deus viu coisa boa nele, a Bíblia fala assim. Spurgeon fala sobre isso, Charles Spurgeon. E quando, se eu não me engano é Charles Spurgeon, tá? E quando ele vê coisa boa nesse menino, ele fala, ó, todos aí não vão ser enterrados. Essa família aí, os caras vão ser destruídos, julgados. Mas porque viu Deus coisa boa nesse menino, o que ocorre? Ele morre primeiro. Ele adoece e morre. E tem até a questão da mãe lá, vindo pedir ajuda e tal, e o profeta vai e fala, não, esse menino adoece e morre. Quem disse que a morte é sempre a punição direta, né, direta? Indiretamente sabe que é consequência do pecado, mas tem um elemento bem interessante aqui sobre como a gente lida com algumas coisas ruins na vida e como que a Escritura mostra, muitas vezes, aquela coisa, né? O justo é tirado para que não veja o mal. Né? Tem outro texto que fala sobre isso. E aqui nós temos dois acontecimentos singulares. Quais são? A queda de Samaria, né, em 722 a.C., que é o surgimento dos samaritanos, que é toda aquela queda do Reino do Norte, com a capital de Samaria, onde eles tinham, inclusive, né, na época de Jesus, lá, em Gerizim, eles criaram o templo deles e tal, por isso que a mulher lá em João 4 pergunta, né, para adorar nesse monte, ou em Jerusalém, que era o outro monte, que era meio que o Reino do Sul contra o Reino do Norte. Quem sobrou do Reino do Norte, né, porque se mesclou com vários povos, esse foi o ponto. Mas temos também a queda de Jerusalém, onde você tem ali o surgimento das sinagogas. Então, isso aqui em 586 a.C. São dois grandes marcos, né? A queda do Reino do Sul e a queda do Reino... Aliás, queda do Reino do Norte
722 a.C., e queda do Reino do Sul, 586. Alguns colocam um ano a mais, um ano a menos ali, mas basicamente nessa fase aí. E curiosidade, né? Tem algumas curiosidades bem curtas, que nem a gente viu lá, os 10 mandamentos escritos por frente e verso. Tem algumas curiosidades também em toda a Bíblia. Então você vê, por exemplo, lá em Reis, que Asa teve problemas nos pés, né? Tem esse tipo de coisa. E Crônicas, eu particularmente gosto muito. Se você um dia leu Crônicas e ficou cansado, achou cansativo, é que você não entendeu a teologia, gente. A teologia por trás desse livro. Porque é lindo demais, é bonito demais. Nem contei para vocês, mas dentre algumas vezes que eu li a Bíblia, né? Muitos anos atrás, quando eu estava lendo pela quarta vez, coisa de uns 10 anos atrás, o único livro da Bíblia que eu li chorando foi Levítico, né? Porque li muitas vezes, mas dentre elas eu li com um comentário bíblico numa mão, a Bíblia na outra, tentando me aprofundar. E, cara, diga-se assim, vamos colocar aqui a parte, né? Abre parênteses. Eu li ali de uma maneira mais direcionada e vi a profundidade de muitas coisas que estavam ali. Foi o único livro da Bíblia que eu particularmente li chorando, né? Bem, fecha parênteses. Primeiro e segundo Crônicas. Nós temos a Septuaginta, ou Septuaginta Chronicon, que em hebraico é as palavras dos dias ou acontecimentos, que é a frase título ali de Crônicas 27 e 24. Os tradutores gregos da Septuaginta denominavam-nos de paraleipomena, ou seja, coisas esquecidas ou omitidas de Samuel e Reis. Mas não é meramente isso. O que esqueceu, o que eu falo lá. Qual que é a teologia por trás? Isso muda totalmente a forma como você considera isso. Não é só um suplemento adicional. Mais da metade do conteúdo de Crônicas realmente se encontra no livro de Gênesis, Samuel e Reis. Então parece ser uma repetição, mas lembra do que eu falei? Não é só a história, não é só o que é dito, é como é dito. E é aí que faz toda a diferença. Como nos evangelhos do Novo Testamento, Crônica tem questões sinóticas, de tensões ali de harmonização. E os livros cobrem o tempo de Adão até 586 a.C. Presta atenção, já tem uma questão que ele está olhando desde Adão, né? Coisa que Reis não faz. E uma cronologia maior do que qualquer outro livro da Bíblia. Aqui você está basicamente, historicamente, após a construção dos muros, em meio à estagnação da construção do templo, entre as reformas ali, né, espirituais, e os lugares altos já não são mais um problema como no livro de Reis. Até porque depois da queda, né, depois do cativeiro babilônico, da queda de Jerusalém, nesse retorno do cativeiro, Israel teve muitos problemas, mas que era um dos mais graves foi extirpado de Israel, que é a tal da idolatria. Né? Essa idolatria clara e escancarada, crassa, essa não teve mais. De acordo com Martin Selman, há duas palavras de Deus que são chaves aqui, que é a aliança davídica e a mensagem de Deus na dedicação do templo. A extensão e os detalhes ímpares acusam isso mesmo. Então você tem a monarquia e o templo como centrais, de novo, nessa discussão, nos temas teológicos do livro. E a mensagem é muito clara. Deus está sempre pronto a perdoar e restaurar. Ele havia predito isso. Quando você olha na teologia e no próprio texto, os textos diziam isso, que eles iam para o cativeiro, mas iam retornar de lá. Nunca foi assim, acabou para vocês, não tem jeito. A ideia era de tratamento do povo de Israel. E a teologia, então, você tem a teologia da esperança, podemos dizer assim, porque a ênfase porque aqui que tem um ponto, aqui que é a virada de chave para você entender Crônicas. Você tem ênfase nas características e ações favoráveis dos reis hebreus em Crônicas. Em Reis, não. Você tem omissões, por exemplo, do pecado de Davi e da apostasia de Salomão, lá em Crônicas. Por que está acontecendo isso? É mera coincidência? Não, lembra? Como que está tendo... Como que é o enredo? Como que está sendo articulado algumas coisas? A história do cronista cobre sobre o reino davídico, praticamente desconsidera o lado do norte. Porque o lado do norte não existia mais, só tinha o reino do sul, já foi. Crônicas está na época do retorno do cativeiro babilônico. E ele termina do jeito que começa o livro de Esdras. Exatamente, pode ver lá depois. Com o decreto do rei. O rei da Pérsia, rei Ciro. É uma mensagem de continuidade. É como se ele tiver... fica bem claro isso. Qual que era o grande propósito de Reis? Ele termina com basicamente o final do livro de Reis com o cativeiro babilônico, eles sendo levados depois do rei Gedalias ali. Então, do governador Gedalias.
e foram 3 levas, né, quando a gente estuda aqui a introdução ao Novo Testamento, a gente entra em detalhes, né, dos anos, das levas, né, não é o nosso propósito aqui, a gente quer ver só a teologia. E é bem lindo isso quando você vê o propósito dos livros. Esse aqui é como se ele estivesse falando aqui assim em Reis. Ó, e foram levados pelo rei da Babilônia. Chora, Israel, né? Pode chorar, vocês pecaram mesmo, é isso aí, é por isso que vocês vieram passar aqui. Mas quando você olha para Crônicas, é como se ele continuasse a música e falasse: Babilônia não é teu lugar. E falasse: não, gente, ó, em um tá falando chora, no outro ele tá falando assim: ergue a cabeça, gente, bora! Vocês são povo de Deus, acabou, passou a disciplina, agora vamos para frente. E que o Senhor, usando aqui o decreto de Ciro, e que o Senhor seja com vocês. A mensagem de Reis é uma mensagem de disciplina, de peso. A mensagem de Crônicas é de esperança, de renovo, de ó, vai lá. Praticamente as mesmas histórias, mas com propósitos completamente distintos. Olha que beleza da escritura, gente. Que isso? Que isso? É bom demais. Eu me empolgo, confesso. E a mensagem em Crônicas, então, é: Deus está ativo na história de Israel. Deus não está derrotado. Ou como alguns diriam nos nossos tempos, Deus não está morto. Mais uma vez você tem a mensagem de centralidade do templo. O primeiro livro começa com a construção, né? O segundo termina com o Édito do Rei, como a gente comentou. E aí Crônicas é o colofão, a inscrição final, levando em conta Esdras, que é justamente o decreto de Ciro. E aí caímos então, já que falamos do decreto de Ciro iniciando Esdras, vamos ver esse combo que era considerado um livro só também, Esdras e Neemias. Os dois livros cobrem um período de mais de 100 anos. O povo, ele voltou em 3 levas. Ele foi em 3 levas e voltou em 3 levas. Isso que é curioso. Você tem ali a liderança de Zorobabel, depois para construir o templo, Esdras para reconstruir com a lei, e a liderança de Neemias para reconstruir os muros. Também todos ali você vê um avivamento espiritual, né, de certa forma. E o esboço, é bom a gente chegar ao esboço a nível dos 2 livros, porque é um livro só, tecnicamente. E aí fica bem claro essas 3 levas, ó, Memórias de Esdras, Memórias de Neemias, Memórias de Esdras, depois Memórias de Neemias de novo, tá vendo? Haja vista ali o início da narrativa, do capítulo 1 ao 6. Indo mais em detalhes para cada livro, realmente você tem Esdras como a boa mão de Deus, esse é um dos grandes temas. É um termo, essa boa mão. Olha que legal, gente, estudar teologia bíblica é bom demais, você vai pegando essas coisas. A boa mão é um termo que ocorre de uma maneira muito singular nesse livro. Você não encontra em outros livros do Antigo Testamento dessa forma que eles colocam. E Esdras e Neemias, eles eram um livro só então, que é o livro de Esdras. Por isso você tem 22 livros, né? Um livro para cada letra do alfabeto hebraico. Não sei se vocês já tinham reparado isso, inclusive. Esboço dos 2 livros, se a gente olhar de novo aqui, é uma outra forma de ver, tá? Você pode dar uma olhada depois. Aqui você tem uma reformulação do papel de escriba, porque você tinha esse cara da burocracia governamental de não sacerdotes, e até o papel de estudante, expositor da escritura, e é meio que um precursor do que vai ser o fariseu, né? Os doutores da lei ali do Novo Testamento, meio que com ele, com Esdras aqui, que começa essa ideia, embora não destoada, né? Não distorcida, perdão, como você vê lá, na época de Jesus. Com o tempo, a influência do helenismo desfocou então esse ofício com questões políticas, econômicas. Aí vai distanciando-se do sacerdócio e acaba saindo, né, do contexto de quem deveria estar. Quem tinha função de ensinar a lei era o sacerdote. E no Novo Testamento, essa classe profissional de escribas ou mestres da lei usurparam então o papel de fato sacerdotal, como você vê em Esdras, na liderança espiritual do povo. A frase Deus dos céus, ela também é bem singular aqui, ela é típica do linguajar pós-exílico. Você percebe em que momento você está. É como se fosse uma gíria, um termo, o vulgo da época. E a ênfase em Esdras e Neemias na soberania de Deus, mais uma vez, exatamente. Olha que tema grande da Bíblia. E o mesmo se pode dizer de Esther. A reconstrução e reforma estavam alicerçadas na verdade teológica de que Deus é o cumpridor da aliança. E aí, Neemias, que a gente já mencionou, ele é um tratado de liderança, tem livros de liderança que falam sobre Neemias, é bem bacana, tem muita coisa boa mesmo, gente. Para quem não conhece, eu também tenho o PMP, né, que é o Project Management Professional, é um certificado de gerência de projetos internacional, e posso dizer que tem muita coisa de liderança mesmo nesse livro, bem interessante.
A soberania e exclusividade do Senhor é um dos grandes temas, realmente. E a palavra-chave da primeira parte da narrativa é o termo hebraico, né, que é o herpá, que a Almeida 21 traduz por vergonha ou insulto, ou zombaria, diria também. Na seção 1, você tem o regresso de Neemias, desenvolve-se sobre opróbrios, essa temática, então, o opróbrio de Jerusalém, o opróbrio dos construtores, o opróbrio de Neemias, tem uma ênfase interessante no capítulo 5. Seção 2, você tem a renovação dessa reforma, então a renovação da comunidade, a renovação da aliança e a dedicação do muro. E aí caímos em Esther, onde você também vê a soberania de Deus mais uma vez, e a ideia é de que Deus age mesmo quando está nos bastidores. Com Esther, que na verdade no hebraico seria Hadassah, que significa murta, não há, olha que interessante, gente, não há no livro nenhuma referência à Palestina, sinagoga, lei, nome de Deus. Nome de Deus talvez você já tenha ouvido falar que não, mas nem a Palestina tem. Lei não tem também. Olha que coisa. E o propósito ali, você percebe por trás, é encorajar os judeus que estavam dispersos na Pérsia. É como se fosse assim, ó, enquanto tem a restauração aqui, mas o que acontece com aqueles que ficaram? E aqueles que estão do outro lado lá, ainda estão na Babilônia? Então, aqueles que regressariam a ajudar depois, mostra o contínuo interesse e presença de Deus nesses caras também. É bem legal. E o livro está numa categoria ímpar, diria o Hill e Walton. Não há nada parecido na literatura antiga. Na Bíblia, apenas a história de José assemelha-se a ele. Porque você tem muita ironia e reversão, muito mesmo. Por exemplo, a forca que Mardoqueu ali prepara, né? Na verdade, que prepara para Mardoqueu, cai sobre o inimigo dele, enfim, ou Mordecai, né? O nome dele também. É bem interessante isso. O versículo 9 do capítulo 8 é o mais longo de toda a Bíblia, curiosidade. Soberania é um grande tema, como a gente falou. E o Senhor é o personagem central, mesmo não estando claro ali no texto, ele sendo citado, mesmo nos bastidores. E a mensagem é clara: os métodos divinos podem variar, mas não seus propósitos. Suas atividades podem estar obscurecidas para os céticos pelo disfarce da coincidência, mas o povo de Deus reconhece sua mão soberana nos ciclos da história. Seu nome não é mencionado, sua influência, contudo, é indiscutível. Por isso que tem um versículo, eu não li aqui para vocês, mas fala, né? Mordecai falando para Esther: se você não se prontificar, Esther, de alguma parte ainda virá socorro. Por quê? Subentende, está implícito, lembra do implícito da teologia bíblica? Mas está implícita a mão de Deus. Essa boa mão de Deus ainda está ali também. E aí, chegamos aos poéticos. Alguns insights antes de a gente chegar aos poéticos aqui, rapidinho, importante. Primeiro, você tem ali uma visão bem clara dos livros em ênfases muito claras. Então, grande ênfase de Jó te mostra, por exemplo, como sofrer. Embora o foco nem seja o sofrimento em si, mas é só uma forma de a gente perceber como lidar com o sofrimento frente a Deus, né? E Salmo, como se dirigir a Deus. Provérbios, como viver bem. Eclesiastes, por que viver? E Cantares, como amar. Mark Dever, ele também fala nisso de outra forma. Jó seria sabedoria para os perdedores. Salmos, sabedoria para as pessoas espirituais. Provérbios, para os ambiciosos. Eclesiastes, para os bem-sucedidos. Cantares, para os casados, né? Para os enamorados. No sentido ali de apaixonados, né? Estou usando palavras aqui que eu sei que podem ser discutidas depois, né? O que é paixão, o que é amor. Vamos para o hebraico, melhor. E Salmos, então, vamos lá para os Salmos. Gente, dá uma aula toda só Salmos. Tem muitas coisas que a gente fala que dá uma aula toda sozinha. Então, vamos ser reducionistas, lembra que eu falei? Vamos focar em alguns aspectos teológicos. Um dos grandes temas, então, o tema é esse, são expressões de oração e louvor a Deus em toda a experiência humana, e é a teologia popular do Antigo Testamento também, né? Você vê a teologia popular ali, das pessoas se relacionando com Deus. Os Salmos tem alguns interessantes, por exemplo, 90 é o Salmo de Moisés, e outros também, como 29 e 68, que tem um estilo de poesia cananita, encontrado em Ugarit, datado em 1200 a.C., tem algumas correlações históricas interessantes. O Salmo 29 parece ser aquela, eu mencionei mais atrás sobre isso, parece ser uma afronta ao culto do Deus Baal. Os estudiosos veem no Salmo 29 muitas semelhanças entre os textos místicos ugaríticos. E como no Inabal, você percebe isso mesmo, menciona cedros do Líbano e Sirion,
enfatiza a voz de Jeová, que causa um efeito na terra, que, por exemplo, era atribuído a Baal. O Salmo 29 declara que a voz de Jeová quebra os cedros, faz tremer o deserto, desnuda as florestas. É uma afronta aí ao Deus Baal e mostrando que só o Senhor é Deus.